Eu te falo, como é que pode uma igreja que se diz católica emitir um selo? Vai até aparecer o selo aqui, Marcel, colocar o selo para o pessoal ver. O selo homenageando Lutero. Um selo. Lembra do filme que foi lançado? Acho que foi no início dos anos 2000. Maria vita in morte su. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio. Meu nome é Leonardo, na minha frente aqui está meu amigo Marcel. Hoje o tema que a gente vai abordar aqui no canal é sobre o protestantismo. Vamos comentar um pouco aí sobre os solas de Lutero, mas falar de protestantismo é também correlacionar com Francisco. O que Francisco vem falando aí nos últimos tempos, exaltando Lutero. Tem até selo, né, que já criaram aí em homenagem a Lutero. Lutero que foi condenado pela Igreja Católica tempos atrás. O Concílio de Trento debateu muito sobre as teses de Lutero e vem agora Francisco e como está absolvido, né? Então é isso que vocês vão ver e é isso que nós vamos comentar aqui hoje no nosso vídeo. Não é isso, Marcel? É isso aí, Leonardo, também. Salve Maria a todos. Agradeço aí todos que estão nos assistindo. Agradecer também o pessoal aí que está participando nos nossos vídeos, né? Se inscrevendo. E nossos vídeos, teve um vídeo nosso aí que teve praticamente 15 mil views. Isso é muito gratificante para nós. Significa que as pessoas estão acompanhando nosso trabalho. E aproveitar para pedir, né? Fazer o reforço aí, pedir às pessoas para se inscrever no canal também, ativar as notificações, compartilhar nas redes, nos grupos de WhatsApp. E também se inscrever e se tornarem membros, né? Porque a questão do membro é muito importante para que a gente consiga manter esse trabalho, manter toda essa estrutura, né? Você sendo membro, né? Você ajuda a gente nessa estrutura também, né? E quem for membro do canal vai ter direito aí a participar do nosso grupo de WhatsApp de membros, né? Então, pessoal, quem puder ajudar aí, a gente agradece muito. Verdade. E o tema hoje, né, Marcel, como já falei de início aí, né, o protestantismo, Lutero, como a igreja, né, essa nova igreja engrandece Lutero, né, principalmente Francisco, né? Pois tava até aí um rumor aí que o Francisco ia levantar as excomunhões, né, que foram feitas, né, contra Lutero, né, pelo Papa Leão X, né? Então, seria uma prova cabal aí de que o Francisco é fã de Lutero, né? Não, mas nem precisa, né? Na verdade, porque ele andou falando coisas bastante elogiosas a Martim Lutero. E é um absurdo, porque o Martim Lutero foi um dos maiores heresiarcas aí da história da igreja, né? Então, assim, é um absurdo você ver um papa elogiando um heresiarca que dizia, na época, que o papa era o anticristo, né? Sem outras coisas que ele falava também, coisas absurdas, né, que a gente trouxe aí. Talvez você vai ler aí pra gente aí o que eu te mandei. Coisas muito absurdas, porque Lutero, na verdade, o que ele fez não foi uma reforma, né? A gente reforma a casa, né? A gente se mantém dentro da casa. Na verdade, ele saiu da casa e construiu, digamos, vários barraquinhos em volta, né? Porque com a tese dele de livre interpretação da Bíblia, né, você gerou uma confusão enorme, né? Você gerou várias denominações. Hoje são mais de 50 mil denominações. E são várias. Com a tese da sola escritura. Então, na verdade, não foi uma reforma protestante, foi uma revolução protestante, né? Esse é o termo correto. Foi o que foi feito, né? E gerou toda essa bagunça. E a Bíblia, como nós todos sabemos, ela só tem uma interpretação, né? Não tem mais de uma interpretação. Deus é um, a igreja é una, e a interpretação das Sagradas Escrituras também é uma só. Mas depois do livre exame, né, de Lutero, a coisa virou uma coxa de retalhos, né? Várias denominações, mais ou menos por aí. E a igreja até chegou a emitir um selo em honra a Lutero. Depois nós vamos mostrar aqui, mas vamos trazer algumas falas, né, de Francisco, igual você falou aí, né, que ele engrandece Lutero que já foi excomungado pela igreja, né?
Teve um concílio, né, Marcelo? O concílio de Trento foi dedicado praticamente a combater o protestantismo, justamente de Lutero. E é o concílio hoje que a gente considera muito importante, né? O concílio de Trento é o concílio que a gente praticamente se baseia hoje em dia, né? Porque o concílio Vaticano I foi um concílio que teve que ser interrompido por causa das guerras. Verdade. Né? E a gente tem o concílio de Trento, né? Que a gente tem hoje um dos maiores concílios, que foi justamente para combater a onda protestante no século XVI, que trouxe esse combate contra o protestantismo. E tem lá várias condenações, né, contra a questão da justificação pela fé e outras coisas mais que a gente vai debater aí durante o podcast. Já vamos começar com essa aí que você falou, olha, de justificação. Olha o que Francisco disse. Isso aqui é muito fácil encontrar na internet, essas falas dele, né? Acredito que as intenções de Lutero não tenham sido erradas. Era um reformador, talvez alguns métodos não foram corretos, mas naquele tempo, se lemos a história do pastor, um alemão luterano que se converteu e se fez católico, vemos que a igreja não era precisamente um modelo a imitar. Havia corrupção, mundanismo, apego à riqueza e ao poder. E por isso ele protestou, era inteligente e deu um passo adiante justificando por que o fazia. Hoje, protestantes e católicos estamos de acordo na doutrina da justificação. Neste ponto tão importante, não havia errado. Olha, ele está defendendo a tese de Lutero de justificação, que é o primeiro sola, vamos abordar aqui agora, que é o sola fide, né? Lutero dizia que bastava ter fé que já estaria salvo. É um absurdo ele defender. Lutero, ele falou tantas coisas absurdas, tantas blasfêmias, né? Era um blasfemador. Tem passagens, né, de um livro, acho que é Conversa na Mesa, o nome do livro, eu esqueci o nome do livro aqui agora. Mas ele fala coisas absurdas de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era adúltero, fala que ele defendia um princípio, né? Creia firmemente e peque muitas vezes. Então, assim, e Francisco veio a falar bem dele como se ele tivesse certo e a igreja estivesse errada. Ele inverteu, né, totalmente a verdade, né? Na verdade, a igreja sempre esteve certa. Quem estava errado era ele que se rebelou, né? Rebelou e disse coisas absurdas. E tudo isso que ele fez teve grandes consequências para a igreja, para a história da humanidade, né? Você vê que tanto que as pessoas consideram, né, que a revolução protestante é a rainha das revoluções, né? A revolução principal que trouxe as outras revoluções em seguida, né? Você tem primeiro a Revolução Protestante, depois você tem a Revolução Francesa, a Revolução Comunista. Então, assim, uma revolução foi trazendo outras revoluções. Então, essas revoluções, esses movimentos revolucionários, eles não são movimentos que vêm de uma inspiração divina. Muito pelo contrário. Não, pessoas com essa mentalidade revolucionária, como Lutero, de desobediência, de indisciplina, isso vem do diabo. Isso vem... a pessoa, ela quer ali, a intenção dela é quebrar a ordem estabelecida, a disciplina. E aí foi justamente o que ele fez. E isso trouxe consequências terríveis para a igreja e para a humanidade, infelizmente. E falar que a tese de Lutero de justificação é o que os católicos entendem é totalmente errado. Por quê? Os protestantes eles se embasam nessas passagens bíblicas aqui. Ó. Vou pegar e a gente vai confrontando. Ó. No caso, Romanos, capítulo 3, né, versículos de 26 a 28. Ó, a fim de manifestar a sua justiça no tempo presente, de maneira a ser reconhecido justo e fonte de justiça para aquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está, pois, ó judeu, a tua glória? Foi excluída? Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Porquanto sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Mas aí entra naquele ponto, né, Marcelo, que a gente comentou, acho que foi no vídeo passado, que a gente tem que olhar o contexto. Por que Paulo fala de lei? Que lei que ele está falando aqui, né? A lei judaica. As obras judaicas, né, que ele lutava e combatia muito. Mas se você pegar o contexto da Bíblia, você vai ver lá, né, em Tiago também, ó. Tiago 2, versículos 17 a 22. Ó. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma.
E aí ele vai seguindo, né? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Mas isso não basta, porque também os demônios creem. E toda a vida tremem no inferno sob os golpes da justiça divina. Então Tiago diz o quê? Que é preciso ter obras. O que A fé sem obras é morta. O que Lutero defendia era que bastava a fé para a salvação. Para se salvar. Não, isso não é uma crença que ficou somente com Lutero. Hoje tem muitas igrejas protestantes que creem que só a fé basta, né? Tanto que eles falam, né? Uma vez salvo, sempre salvo, né? Algumas pessoas falam isso. E Lutero defendia isso, tanto que ele tinha esse princípio, né? Crer firmemente e peque muitas vezes. E só que aí você falou um ponto interessante, né? O que São Tiago traz, né? Nas Sagradas Escrituras, né? A fé, ela não basta, né? Porque a fé sem a obra, né? Ela é morta. Então não adianta você ter só fé e a obra no sentido de que São Tiago fala. Às vezes as pessoas pensam que é obra de caridade. Obras sociais, né? A obra Nada disso. É o testemunho, é você lutar contra o pecado, é você praticar atos de caridade também, que faz parte. Mas não é essa obra que às vezes a Teologia da Libertação interpreta, né? Eu já vi uma vez uma pessoa da Teologia da Libertação falando contra os carismáticos. Não, porque a fé sem obra é morta, como se os carismáticos tivessem só fé e não faziam obra social. Mas nesse caso é a obra de você lutar contra o pecado, né? Você praticar os sacramentos, é você viver uma vida, uma vida de luta, né? Uma vida onde você vai exercitar a sua fé, né? Não somente crer e achar que você pode fazer tudo. Você pode, já tô salvo. Tô salvo, eu posso pecar, eu posso... né? E tanto que Jesus fala, né? Quem me ama, cumpre meus mandamentos, né? Então não basta ter só fé, você tem que cumprir os mandamentos. Tem que ter uma fé ativa, né? Uma fé que você tem que praticar, né? A prática da fé, né? Não é só uma fé, crer e fazer o que quiser, não é assim que funciona. Na verdade, o entendimento da igreja é o quê? Jesus, ele abriu a porta que estava fechada. Ele mostrou o caminho. Mas não quer dizer que o fato de abrir a porta você já passou por ela, não. Ele mesmo diz, né? O caminho é estreito. E tem uma fala que essa aqui eu acho mais impressionante, ó, Mateus 7, versículo de 21 a 23. Ó, essa aqui é impressionante. Nem todo o que me diz, é Jesus falando, ó, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só o que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi bem alto, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Então nem todos aqueles que falam, expulsei demônios em nome de Cristo, Jesus vai dizer isso para ele se ele não tiver todo o que é preciso ter para ser salvo, né? Exatamente. Tanto que hoje a igreja, né, se a gente for pegar a história da igreja, né, a igreja ela tem muito mais obras, né, digamos, vamos falar de caridade mesmo, né, do que os protestantes, né. Você tem, por exemplo, as obras com os doentes nas santas casas, né. Você tinha hoje em dia está muito mais assim. Hoje a igreja, infelizmente, hoje apostatou todo esse pessoal que tomou, né, a igreja católica verdadeira e se transformou numa nova igreja. Mas antigamente tinha os orfanatos católicos, tinha as Santa Casas católicas, tinha os asilos, né? Então era uma estrutura gigantesca, né? Muitas freiras tomavam conta, né, desses lugares, era mesmo. Então era uma forma de você estar ali se sacrificando, não pelo próximo, também pelo próximo, mas acima disso, querer fazer a vontade de Deus. Exatamente. Porque antes de você querer ajudar o próximo, né? Antes você tem que fazer aquilo por mandamento divino. Essa é a verdadeira caridade. Porque essa é a verdadeira caridade, porque senão a gente não... essa é a fé que move, né? É você fazer algo porque Deus, né? Por amor a Deus, né? Essa é a verdadeira caridade. Por isso que Deus fala, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O ame a Deus vem antes, né? Então a igreja ela tem muito essa fé, né, presente, essa fé
que se converte em obras, né? Como São Tiago diz, né? Disse nas Sagradas Escrituras, não é uma fé morta, é uma fé que, assim, basta crer e já estou salvo, né? Então, hoje é muito mais difícil, tanto assim, vamos falar a verdade, é muito mais difícil você ser católico do que ser um protestante. Porque você sendo católico, você tem compromissos com a fé católica. Você tem compromissos com o sacramento católico, né? Que é você se manter com a confissão em dia, com os sacramentos em dia, com a comunhão. Então você ir, né, nas missas, né, nos domingos, você está sempre se confessando com o padre. Então, assim, está sempre fazendo práticas de caridade também. Então, assim, é muito mais difícil, né, você ser católico, né, do que ser um protestante. Justamente por causa disso, porque o protestantismo, eles pregam um fideísmo, né, somente a fé basta e o resto não tem importância. E aí eles falam isso, né? Porque quem que falou isso em Romanos, quem escreveu foi Paulo. Foi Paulo, exatamente. Mas aí você... Mas aí é o fundamentalismo bíblico, né? Não, mas aí vamos pelo contexto. Você pega 1 Coríntios 9, 27, olha que Paulo fala: mas castigo o meu corpo e reduzo a escravidão, para que não suceda que, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser eliminado, reprovado. Então ele admitiu que não basta só a fé, que ele podia ser reprovado ainda. Ele tinha que fazer por onde? Você tem que fazer por onde para ser salvo. Então, essa parte aí não tem cabimento, né? Agora, outra fala de Francisco, ó, exaltando Lutero. Francisco gostava disso, né? Gosta. Tem muitos. Lutero deu um passo decisivo, colocando a palavra de Deus nas mãos do povo. A importância das reformas e da Bíblia são dois dos elementos fundamentais nos quais podemos ter um apreço mais profundo ao falar da tradição luterana. Disse o pontífice em entrevista à revista católica sueca Signum. Aí, tá vendo? Ele gosta de exaltar, né? A questão das Sagradas Escrituras é o Sola Escritura. Sola Escritura, exatamente. Outro sola de Lutero. Se a gente for analisar as Sagradas Escrituras, não existe um mandamento leia a Bíblia, né? Não existe esse mandamento. Não existe. Jesus Cristo nunca falou para as pessoas leem a Bíblia. Na verdade, Jesus Cristo sempre usou o verbo ouvir, né? Ouça. Se você analisar, verdade, isso é verdade. Ouça, cara. sempre ouça. Ouvir. Ouvir, né? O que eles dizem, né? Na verdade, as Sagradas Escrituras, elas na verdade, você não pode ter um livre exame das Sagradas Escrituras. Nem todo mundo é preparado para conseguir, né, ter a verdadeira interpretação. Então, por isso que não existe esse mandamento, né? Leia a Bíblia nas Sagradas Escrituras. Tanto que, quando isso foi pregado por Lutero, isso gerou uma confusão enorme, né? Porque você abriu várias possibilidades de interpretação. E Jesus Cristo, né? Tanto que na sinagoga, né? Quem lê, né? Quando Jesus Cristo está na sinagoga, Jesus Cristo vai lá, lê, né? O livro de Isaías e depois fala com os judeus, né? Que estão ali presentes. Jesus era a autoridade ali para ler, né? Ele sim tinha essa autoridade para ler e dar a verdadeira interpretação. Então, infelizmente, o Sola Escritura causou toda essa confusão, né? Você eliminou a tradição também, o magistério, você elimina. Porque verdade. O magistério da igreja, ele traz, né, a interpretação verdadeira das Sagradas Escrituras, porque são pessoas que foram designadas para isso, né? Que são os papas, né? Os bispos, pessoas que Deus deu a ordem para que se fizesse a verdadeira interpretação. E quando elimina, né, o magistério, né, e a tradição e deixa só a Bíblia, é o que acontece, gera toda essa confusão aí que temos aí nos nossos dias atuais, né? Cada um. Quando interessante que às vezes você tem uma igreja, né, e tá lá um pastor, tem 2 pastores, aí de repente um pastor resolve abrir uma própria igreja porque ele não concorda com uma certa diretriz, uma certa interpretação. Aí cria outra. Aí cria outra, aí vai criar mais outra. E sem falar que eles se autodominam pastores, né? Sem ter nenhum tipo de ligação direta com os apóstolos como a igreja tem, né? Então é muito fácil. Hoje a pessoa se diz pastor sem qualquer escrúpulo, né? Ela se diz apóstolo,
Tem até pastoras, né? Como se a Sagrada Escrituras tivesse permitido uma coisa dessas, né? Não, e Francisco exaltar Lutero nesse sentido da escritura, ele fala da tradição luterana. O que Lutero quis com sola escritura é excluir a tradição da igreja. E eliminar, ele exalta Lutero nesse sentido, né? Aí a gente pega Tessalonicenses 2,15, né? Que muitos vão ir ao encontro da tradição católica, né? Querendo combater e ridicularizar. Permanecei, pois, constantes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes ou por nossas palavras ou por nossa carta. É São Paulo falando isso, né? Então, não é só a Bíblia. O que é importante a tradição. Você já reparou que nos Atos dos Apóstolos existe a imposição de mãos, né? Nos Atos dos Apóstolos. Existe. Mas aqui, onde que Jesus Cristo ensinou isso? Nos Evangelhos, impor as mãos. Que eu lembre de ter lido em lugar nenhum. Em lugar nenhum, né? Então, mas Cristo ficou com os apóstolos durante 40 dias, né? Depois da ressurreição, não é verdade? Sim. Então provavelmente. E esses 40 dias que Jesus ficou com os apóstolos não está na Bíblia. Não existe relato sobre esses 40 dias. É um gap, né? Qual foi a história desses 40 dias que Jesus ficou com os apóstolos? Você conhece? Não. Então ali Jesus Cristo ensinou muitas coisas aos apóstolos que foi pela questão da tradição oral. Tradição, né? exatamente. Então, os apóstolos, eles começam a fazer imposição de mãos. Provavelmente, né? O próprio Cristo, né, deve ter ensinado isso a eles durante esses 40 dias, né? Então, para você ver como é que a tradição também ela é muito importante na revelação, né? Na questão da verdade, né? Do magistério e da interpretação da revelação divina, né? É muito importante também a tradição e que foi totalmente excluída com o Sola Escritura. E aí, assim, navegando mais dentro do protestantismo, né? A gente entrou em alguns solas aqui, linkando com o que o Francisco falou. A gente também vai ter o sola Christus, né? O sola Gracia e o sola Deo Gloria. Isso vai envolver o quê? A questão do Jesus como único mediador, que eles atacam muito, da intercessão dos santos, né? Toda aquela questão, né? Eles pegam muito essa passagem bíblica aqui, ó, quando fala... 1 Timóteo 2,5, né? Com efeito, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Então, eles falam que essa questão de os católicos buscam intercessão de Nossa Senhora, né? Dos santos, eles criticam muito isso aí, né? Com certeza, Jesus é o único intermediador, né? Perante Deus, o Pai. Porém, isso não significa que a intercessão dos santos ou a intercessão está excluída, né? Está proibida, né? De forma alguma. Jesus não proíbe que pessoas se intercedam pelas outras. Tanto que Moisés... Porque assim, os protestantes eles condenam tantas coisas do catolicismo, mas que não está na Bíblia, né? Onde está proibido que as pessoas podem interceder pelas outras? Isso não está proibido. Tanto que Moisés intercedia pelo povo judeu, não é verdade? E no Apocalipse, tem passagem no Apocalipse dizendo que os santos intercediam pelos que estavam na terra ali, sofrendo aquela tribulação, né? Não sei se você lembra dessa passagem. Tem lá a intercessão dos santos no Apocalipse também. E quando você pede para uma pessoa orar por você, né? Você está pedindo para a pessoa interceder. E só completando também, ó, Macabeus 15, 12 a 14, quando uma visão que teve, que era Onias, o sumo sacerdote, que tinha sido homem bem afável, e também Jeremias, eles estavam, quer ver? Fala aqui, ó, depois disso apareceu-lhe outro varão respeitável pelos seus cabelos todos brancos e pela sua glória de aspecto majestoso. Onias, apontando para ele, disse: este é o amigo de seus irmãos, o povo de Israel. É Jeremias, profeta de Deus, que ora muito pelo povo e por toda a cidade santa. Já tinha morrido Jeremias. Entendeu? Uma coisa interessante que eu vi num podcast, teve até um padre da Nova Igreja, mas um padre muito inteligente. Esqueci o nome dele aqui, mas quem assistiu o podcast vai lembrar. Ele falava assim: poxa, pensa só, né? Muitos protestantes, mas que a maioria acredita que quando a pessoa morre, ela passa por um julgamento, né? Ela vai para o céu. Outros, uma parte também acredita que tá no estado de dormição. Eu acho que é esse que é o nome.
É como se estivesse esperando o juízo final. Mas uma grande parte acredita que quando a gente morre, a gente vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, né? No caso, a Igreja Católica. E aí, pensando bem, pensa, por exemplo, na nossa mãe, né? Na nossa mãe, quando a gente convive com a nossa mãe, ela está sempre orando, rezando, intercedendo pela vida dos filhos, né? Aqui na Terra, né? Sim. Quando ela está presente, né? Agora, pensa só quando sua mãe morre. Ela está diante de Deus, participando da glória divina, né? Até mesmo dos dons divinos. Se ela está diante de Deus, ela não vai interceder mais por você, né? Pensa só. Se aqui na Terra ela reza, né? Imagine quando ela estiver lá no céu diante de Deus. Aí que vai rezar mesmo. Aí que vai... Deus ia proibir isso, né? É verdade. Tanto que você tem vários exemplos de santos, né? Que a igreja tem muitos exemplos de santos, né? Milhares de santos que se tornaram santos justamente por ter intercedido e realizado muitos milagres, né? Tem histórias incríveis, né? Por exemplo, o Padre Pio de Petrelcina, né? Mais recentemente, né? Uma menina rezou para o Padre Pio de Petrelcina e ela era cega, né? E foi curada, né? Mesmo sem ter a pupila. Né? Sem a pupila ela foi curada e se manteve nessas condições sem pupila enxergando. Então assim, existem vários milagres de santos que intercederam por nós aqui, são extraordinários, né? E essa questão de intercessão, as próprias bodas de Caná, né, Marcel? Para você ter uma ideia, Jesus estava na festa, o noivo foi procurar quem para socorrer? Foi Maria. Maria que, vendo a necessidade daquele noivo que tinha acabado o vinho, procurou Jesus e falou: fazei tudo o que ele vos disser. Então ela intercedeu por aquele noivo ali. Agora essa questão, é importante destacar isso aqui, essa questão de único mediador, porque quem não leu, eu aconselho a ler o livro de Santa Catarina de Sena, O Diálogo. Deixa eu ver se eu acho aqui um trecho aqui, ó. É muito interessante o diálogo que ela tem com Deus. Sabe que Santa Catarina foi doutora da igreja, né? Sim. Marcel, o nome do padre é José, da podcast Inteligência Artificial. Isso. É um padre da nova igreja. Qual que é, Arthur? José? Padre José Eduardo. José Eduardo. Padre José Eduardo. Vale muito a pena. É um debate com o pastor. Foi aquele naquele canal que você me sugeriu aquele dia, né? Vale muito a pena. Ele é um padre da nova igreja. Ele não é padre, né? Mas, digamos assim, ele é muito inteligente. E deu um baile lá, no pastor lá. Eu vi, vale a pena ver mesmo. Ele fala sobre essa questão da mãe que falece, vai pro céu. Entendi. Se já rezava aqui na Terra, imagina no céu, né? Agora, essa questão do mediador, é o diálogo, página 55. Aí é um diálogo que ela tem com Deus, olha que Deus fala para ela: com efeito, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Isso aqui é a 1 Timóteo, né? Eu acabei lendo aqui a 1 Timóteo, mas tá aqui embaixo, aqui que é o trecho do livro. Na realidade, nenhum de vós tinha capacidade de dar reparação nem por si, nem pelos outros, já que a culpa atingira meu ser infinito. Queria eu, então, reconstruir a humanidade. Ela, enfraquecida, não podia dar reparação ao mal. Enviei, pois, o Verbo, meu filho unigênito, revestido de vossa natureza, a corrompida matéria de Adão. Por que Jesus é o único mediador? Porque ele é o único que podia reparar o mal que Adão e Eva fez. Adão e Eva, quando rompeu a aliança com Deus, a sua humanidade atingiu a parte infinita de Deus. Então nenhum homem tinha a capacidade de reparar aquele erro. Nenhum sacrifício de animais. Nada. Por que Jesus teve? Porque Jesus tinha as duas naturezas, a divina e a humana. As duas naturezas unidas, e ele sofrendo o que ele sofreu, foi possível fazer a reparação. Por isso que ele era o único mediador. Não tinha outro mediador para fazer isso. Religou, né, o homem a salvação, né? Abriu as portas novamente. Né? Então esse livro é muito interessante. Quem não leu, que é católico, aconselho a ler O Diálogo. E Jesus, ele veio através de quem? Deus tem poder. Deus pode tudo. A gente não tem como limitar o poder de Deus. Deus poderia ter simplesmente mandado seu próprio filho já adulto, né? Na Terra. Sim. Podia parecer vindo voando, sei lá, né? Deus pode tudo. Mas não. Deus, ele quis que o seu filho, né?
o Verbo encarnado, viesse através de uma pessoa que já estava nos planos divino, antes mesmo da criação, que era a Nossa Senhora. Então, Deus teve uma intermediação, né? Jesus veio através de Nossa Senhora. Então, aí já é também um exemplo de intermediação. É um meio onde Cristo, onde o próprio Deus se fez carne, né? Se tornou um ser humano divino. Né? Exatamente. E aí, você falou aí uma parte aí do vídeo, das falas de Lutero, realmente está até aqui, eu até peguei que você tinha mandado, faz até bom ler. Ler porque são coisas blasfemadoras. Absurdas, né? Ó, primeiro essa parte aqui, o que ele falou. Que mal pode haver se um homem diz uma boa e grossa mentira por uma causa meritória e para o bem da igreja? Igreja luterana. Ele defendia que os fins, né, justificam os meios, né? Se for por uma boa causa luterana, vale a pena mentir. Vale a pena falar mentira. Aí o que a Bíblia fala? Quem é o pai da mentira? Exatamente. É o próprio demônio. Exatamente. Mas tem outras coisas mais. Não, essa aqui que você me mandou, essa aqui é terrível. Cristo adúltero. Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte do poço de Jacó, de que nos fala São João. Não se murmurava em torno dele. Que fez então com ela? Depois em Madalena, depois com a mulher adúltera, que ele absolveu tão levianamente. Ele insinuou que Jesus cometeu adultério com... É um livro, né? Você falou que é um livro. É um livro. É um livro. É um livro. Conversas sobre a mesa. Conversas à mesa. Conversas à mesa, Número 1472, edição de Weimar. Tem várias outras coisas mais. Isso aí só foi um... É absurdo, Fala cara. de Deus, fala... Aí agora aí eu te falo. Como é que pode uma igreja que se diz católica emitir um selo? Vai até aparecer o selo aqui, Marcel. Colocar o selo para o pessoal ver. O selo homenageando Lutero. Um selo. Lembra do filme que foi lançado? Acho que foi no início dos anos 2000. Não, eu não lembro. Teve o filme. Qual filme? Não lembro. Filme Lutero. Você não lembra? Passou, sim, é verdade. Passou até na Globo, passou em vários... No cinema, foi muito bem divulgado. E o filme é cheio de mentirada. Várias acusações. Mas foi um filme também financiado por fundações luteranas, milionárias, né? Eles financiaram esse filme cheio de mentiras, né? Calúnias contra a Igreja Católica, como se Lutero tivesse sido um santo. Lutero foi um blasfemo, ele era atormentado pelo demônio, ele se relacionou com uma freira católica depois, e o cara era realmente um heresiarca, se não o pior, né, de toda a história da humanidade. E tem uma história terrível, né, que depois que o movimento luterano começou a crescer na Alemanha, teve um fato histórico, né, que os luteranos invadiram Roma, né, e fizeram coisas terríveis contra aquelas pessoas, né. Invadiram Roma gritando viva o nosso Papa Lutero, né? Papa Lutero? O nosso Martinho, o Papa Lutero. E invadiram, saquearam. É uma história terrível, né? Que ficou para a história aí, uma das histórias mais terríveis aí. Estupraram pessoas, mataram crianças. Nossa. É o saque de Roma. Não sei se eu vou falar dessa história do saque de Roma. Não, essa eu não. Foi no nunca me interagi com essa história. Século XVI, né? Luteranos, bárbaros luteranos da Alemanha invadiram Roma e estupraram mulheres, filhas na frente das mães, mataram, jogaram crianças pela janela. Tudo isso em nome da religião luterana. É impressionante. Impressionante mesmo, hein? Essa história. Se alguém quiser pesquisar, são relatos muito chocantes que aconteceram na época. Aí você vê, né? Para aqueles ainda que têm essa igreja visível como igreja católica, como que pode uma igreja dessa emitir um selo de homenagem a Lutero? Na verdade, eles estão pressionando... Em 2021 pressionaram, que foi 500 anos da Revolução Protestante. Já tem, tem tempo. Foi em 2021. 2021, acho que foi 500 anos. Eles estavam pressionando para que as excomunhões fossem levantadas, né? Fossem retiradas contra Lutero. E talvez isso vá acontecer, né? Num futuro aí próximo, eles vão levantar a excomunhão de Lutero, porque assim, Lutero ele também excomungou
né, ele também tem um ato de excomunhão do Lutero contra o Papa Leão X, que dizia que ele era anticristo. Então tentaram fazer um acordo lá. Não, a gente tira aí as excomunhões de Lutero contra o Papa Leão X e vocês tiram a excomunhão da Igreja Católica contra Lutero. Mas aí parece que Francisco não foi tão longe, né? Talvez ainda vá, né? Pois é. Mas é isso, Marcelo. Acho que deu para passar a mensagem de hoje nesse vídeo, né? Sim. Mostrar mais um pouco aí, bem sucinto, sobre o Solas de Lutero, linkando com essa nova igreja de Francisco aí, né? Só mais uma prova aí que não tem como essa nova igreja ser igreja católica. Só isso. Mas obrigado aí por todos aí terem acompanhado aí nosso canal e reforçando aí o convite para que vocês compartilhem nossos vídeos, né? Ativem as notificações, né? Compartilhem nas redes sociais e se tornem membro aí para nos ajudar, tá bom, pessoal? O membro tem até um botãozinho aí embaixo, pessoal, um botãozinho azul, que ali, seja membro. Só clicar ali você vai ver as opções que tem lá. É uma forma de ajudar. É igual o Marcel falou, a gente tem gastos aqui, tem custo, é uma forma de aliviar a gente a continuar com o trabalho. Tem que melhorar muito aqui ainda. Vocês podem perceber que ainda tem coisas que a gente está tentando melhorar. E o apoio de vocês é importante, né, Marcel? Isso ajuda muito. Com certeza. Quem puder, né? Mas quem não puder também, não tem problema. Só de assistir, compartilhar, dar o like, é de graça, né? Não cobra nada para dar like nem para compartilhar. Vai estar ajudando bastante aí o nosso canal e manter essa estrutura aqui que a gente pretende melhorar ainda mais para vocês aí que merecem aí uma qualidade melhor ainda do que essa que a gente está oferecendo atualmente. Comentem também, pessoal. O comentário é muito importante. A gente também não cobra para responder, tá? Pode comentar sugestões, o que vocês querem que a gente melhore aqui, porque vocês interagindo dessa forma é uma forma também de ajudar, porque isso vai projetar mais o que a gente está promovendo aqui de conteúdo. Isso é muito importante. Então é isso. Até mais, né, Marcel? Até mais, Leonardo. Fiquem todos com Deus. Salve Maria. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus aí. Maria vita in morte